Bom, hoje nós vamos dar início a uma sequência de 2 aulas a respeito de funções quadráticas. Na aula de hoje, nós vamos abordar o assunto do ponto de vista puramente algébrico. Na aula de quinta-feira, será às 9 horas, nós vamos olhar para o ponto de vista geométrico, ou seja, para o gráfico das funções quadráticas e das aplicações desse gráfico. Ok? Bom, todo mundo sabe a definição de função quadrática, que é a seguinte: é uma função real de uma variável real definida por uma expressão da forma ax2 mais bx mais c, onde se exige que o a seja diferente de zero, de modo que uma função afim não é um caso particular de uma função quadrática. Sem essa restrição, uma função afim seria um caso particular de uma função quadrática. As funções quadráticas têm uma utilidade numa variedade bastante grande de situações, de exemplos, de problemas. Nós vamos ver alguns deles aqui. E esses problemas, alguns deles são milenares. Por exemplo, já foi encontrado entre as pedras nas quais os babilônios gravavam as suas escritas, referências a um problema de achar 2 números conhecendo a sua soma e o seu produto. O problema de achar 2 números, x e y, conhecendo a soma desses números, s, e o produto desses números, p, na verdade, é a forma pela qual os babilônios apresentavam a equação de segundo grau, como o problema que consiste em achar 2 números conhecendo a sua soma e o seu produto. Eles já sabiam que, em muitas situações, esse problema não tem solução. Por exemplo, não é possível, no âmbito dos números reais, achar 2 números cuja soma, digamos, é 2 e o produto é 5. Isso é impossível, porque se o produto de 2 números é 5, significa que esses 2 números são do mesmo sinal, porque o produto é positivo. Eles podem ser ambos positivos ou ambos negativos, mas se a soma é 2, não são ambos negativos, são ambos positivos. E se a soma deles é 2, eles são, cada um deles, menor do que 2. Não é isso? Por conseguinte, o produto não pode ser 5. Então, esse problema simplesmente é um problema que não tem solução. E nós vamos ver, e a gente está acostumado a ver, que um problema que recai no uso da função quadrática pode apresentar uma solução, 2 soluções ou nenhuma solução. No caso aqui, um dos números sendo x, o outro é s menos x. E se o produto deles é p, isso significa que x2 menos sx mais p é igual a 0. De modo que o número que cumpra a condição de que multiplicado por s menos esse número seja igual a p, esse número tem que ser uma raiz dessa equação. É interessante observar que essa equação, se x é uma raiz, então, se s menos x também é uma raiz. Quer dizer, se x é um número que cumpre esta condição aqui, então s menos x também cumpre essa mesma condição.
Isso se faz simplesmente elevando ao quadrado e simplificando e levando em conta o fato de que x2 menos sx mais p é igual a zero. Por exemplo, aqui desenvolvendo, então aqui cancela S2 com menos S2, mais SX, menos 2SX mais SX dá menos SX, então sobra só x2 menos SX mais P, e isso nós sabemos que é igual a zero. Portanto, se o número x satisfaz essa equação, S menos x também satisfaz. Uma das coisas que eu gostaria de enfatizar muito aqui é a importância de completar o quadrado quando se tem um trinômio do segundo grau. Completar o quadrado significa lembrar-se da forma que todo mundo vê na sexta, eu acho, ou sétima série, que é o quadrado de uma soma de dois números. Por exemplo, se eu tenho um trinômio do segundo grau da forma x2 mais 10x, é claro que isso aí não é um quadrado, está faltando para ser o quadrado, ele teria que ser o quadrado de x mais 5, e tem faltando aqui o 25. Então isso aqui é x mais 5 ao quadrado menos 25, ok? Essa simples operação é o que se chama o método de completar o quadrado. É uma coisa tão simples e, como nós vamos ver, tão útil. Outro exemplo. Digamos que eu tenha 3x2 mais 12x mais 5. Digamos. Bom, como é que eu faço para completar o quadrado aqui? A primeira coisa que eu faço é pôr o 3 em evidência aqui. Em seguida, olho para essa expressão dentro do colchete, x2 mais 4x, está faltando o quê para ficar um quadrado? Está faltando 4. Então, se eu puser o 4 aqui, fica o quadrado de x mais 2. Então, isso aqui é 3 vezes x mais 2 ao quadrado, menos o 4. 3 vezes 4, 12, então menos 12 mais 5. Portanto, é 3 vezes x mais 2 ao quadrado, menos 7. Então, escrever esse trinômio sob essa forma chama-se completar o quadrado. É um processo extremamente simples, os alunos aprenderão com rapidez e a gente vai ver como isso funciona para obter informações a respeito de uma função quadrática. De um modo geral, nós temos a função quadrática ax2 mais bx mais c. Então, agora vamos utilizar o método de completar o quadrado nessa função quadrática geral e ver a que isso nos conduz. Isso aqui fica x2 mais b sobre a x mais c. O b sobre a x2 mais b sobre ax é x mais b sobre 2a ao quadrado, certo? Menos o b sobre 2a ao quadrado que eu acrescentei. Ok? Isso aqui eu posso escrever sob a forma ax mais b sobre 2a ao quadrado mais 4 AC menos B2 sobre 4A. Ok? Porque esse A aqui
cancela com esse A aqui. É extremamente conveniente escrever M igual a menos B sobre 2A. Essa é uma notação que nós vamos utilizar durante toda essa aula e na seguinte, e escrever K igual a 4AC menos B2 sobre 4A, que vem a ser, como a gente verifica imediatamente, o valor que a função f assume no ponto M. Sendo assim, o trinômio se escreve, e eu vou pôr aqui com maior destaque, ax2 mais bx mais c igual a A, que multiplica x menos m ao quadrado mais k. Essa forma de escrever a função quadrática chama-se a forma canônica. Por exemplo, essa função quadrática aqui, 3x2 mais 12x mais 5, está aqui escrita na forma canônica, onde o m é igual a menos 2 e o k é igual a menos 7. Ok? Então, qual a vantagem de escrever uma expressão na forma canônica? Nós vamos ver que são muitas. A primeira coisa que a gente observa quando escreve uma função quadrática na forma canônica é que o menor, digamos, há duas possibilidades a respeito do A. O A é positivo ou o A é negativo, já que eu excluí na definição de função quadrática a possibilidade do A ser igual a zero. Se o A é positivo, então a gente vê que essa expressão aqui assume o seu menor valor quando x é igual a m. Entre todos os valores possíveis de x, aquele para o qual essa expressão assume o seu menor valor é o x igual a m. Então, é claro, porque o A é positivo, então, multiplicando esse número nunca é negativo, multiplicando por A, obtém um número não negativo, não é? E esse K é constante, então esse número é mínimo quando ele é zero, porque ele é não negativo. Então, o menor valor possível de um número não negativo é zero, portanto, o menor valor possível da expressão da função quadrática é obtido quando x é igual a m. Para todos os demais valores de x, o x menos m ao quadrado é positivo e, portanto, vai dar f de x maior do que k, se A for positivo. Se A for negativo, inverte-se a conclusão. Aí o m é o ponto para o qual a função assume o seu valor máximo, porque aí o produto de A por x menos m ao quadrado é um número negativo. Por exemplo, nesse caso aqui, o m dessa função é igual a menos 12 sobre 6, ou seja, a menos 2, e o k é igual a menos 7. Nesta função aqui. Portanto, essa função quadrática assume o seu menor valor quando x é igual a menos 2, e esse menor valor é precisamente menos 7. Então, escrever a função quadrática sob a forma canônica já nos dá, de saída, uma informação valiosíssima e útil para a resolução de problemas, que é o fato de que a função assume o seu valor mínimo ou máximo, conforme o A seja positivo ou negativo, no ponto x igual a m. E esse valor é exatamente k. A segunda consequência que deriva da forma quadrática, ou melhor, da forma canônica da função quadrática, é a fórmula das raízes. Porque ax2 mais bx
mais C igual a zero equivale a dizer que A x menos m ao quadrado mais K é igual a zero. E isso equivale a dizer que A vezes x menos m ao quadrado é igual a menos K, ou seja, que x menos m ao quadrado é igual a menos K sobre A. Consequentemente, x menos m é igual a mais ou menos raiz quadrada de K sobre A. Portanto, x é igual a menos K sobre A. Obrigado. Olha, menos K sobre A, o que é K? K é 4AC menos B2 sobre 4A. Então, menos K é B2 menos 4AC sobre 4A. Por conseguinte, menos K sobre A é B2 menos 4AC sobre 4A2. Então, x é igual a m, que é menos b sobre 2a, ou seja, e a gente reencontra a velhíssima e conhecidíssima fórmula da equação do segundo grau. Fórmula que destaca essa expressão delta igual a B2 menos 4AC, que é chamada o discriminante. Evidentemente, essas manipulações que eu fiz pressupõem que o B2 menos 4AC é não negativo, a fim de que eu possa extrair a raiz quadrada. Então, essa é a segunda consequência da forma canônica. A partir daí, a gente pode obter a terceira consequência da forma canônica, que são as relações que existem entre os coeficientes e as raízes. Quer dizer, se as raízes, se f de x é um trinômio do segundo grau, a função quadrática, que admite as raízes f de alfa e as raízes alfa e beta, daí resulta que essas raízes são dadas por essa expressão. Então, é imediato observar que alfa mais beta é igual a menos b sobre a, e alfa vezes beta é igual a c sobre a. Por conseguinte, a expressão f de x vai ser igual a que multiplica x2 mais b sobre a, x mais c sobre a, é igual a que multiplica x2 mais ou menos alfa mais beta, x mais alfa beta. Mas todo mundo sabe, quando estuda fatoração de trinômio do segundo grau, que isso é igual a x. Então, essa expressão é o que se chama a forma fatorada da função quadrática. Okay? Tudo isso consequência da forma canônica. Por sua vez, uma consequência importantíssima da forma fatorada é a seguinte: é o estudo do sinal da função quadrática. O estudo do sinal da função quadrática pode ser resumido numa frase
que não usa símbolos matemáticos e que, portanto, fica muito fácil de gravar, que é o seguinte: se x está entre as raízes, então f de x tem o sinal contrário ao sinal de A. Caso contrário, quer dizer, se isso não for verdade, que x esteja entre as raízes, então f de x tem o sinal de A. Observe o seguinte: essa frase, se x está entre as raízes, o sinal de x é oposto ao de A, e complementada com caso contrário, f de x tem o sinal de A. Isso aí abrange todos os casos, porque o que é o contrário de x está entre as raízes? A negação de x está entre as raízes. A negação de x está entre as raízes abrange vários casos. Por exemplo, abrange o caso em que não há raízes. Se não há raízes, então não é verdade que x não há raízes. Outro caso é as duas raízes são iguais. Nesse caso, o x também não pode estar entre as raízes. Então, a função tem sempre o mesmo sinal de A, a não ser, estudando, sejam expressos com palavras e não com fórmulas, porque ninguém pensa em termos de fórmulas. As pessoas normais pensam em termos de palavras. Ideias são expressas, representadas por palavras no nosso cérebro. Mesmo se você imaginar uma fórmula, ao imaginá-la, em geral, você pensa para dois valores x1 e x2 possivelmente diferentes. É claro que se x1 for igual a x2, f de x1 é obrigatoriamente igual a x2. Se f de x1 é igual a f de x2, então x1 menos m ao quadrado tem que ser igual a x2 menos m ao quadrado. Isso, pela forma canônica, isso aqui implica obrigatoriamente que x1 menos m ao quadrado é igual a x2 menos m ao quadrado. Ou seja, x1 menos m ou coincide com x2 menos m ou é menos x2 menos m. Isso significa duas possibilidades. Se, porém, x1 menos m for igual a menos x2 menos m, ou seja, é igual a x1 menos m igual a m menos x2, então isso significa que x1 mais x2 igual a 2m, ou seja, que m é igual a x1 mais x2, ou seja, que m é a média aritmética de x1 e x2. O que significa, em termos do eixo do x, aqui eu tenho o ponto m, a função só assume dois valores iguais em dois pontos diferentes, quando esses dois pontos são simétricos em relação ao ponto M. Isso é mais um exemplo de como que a gente, examinando, olhando com cuidado para a forma canônica, a gente pode tirar uma pletora de conclusões. Tá? Agora vamos ver alguns problemas que se referem à função quadrática. Bom, o teor do que eu acabei de dizer pode se resumir nessa observação. A forma canônica da função quadrática é o ponto de partida para se tirar conclusões a respeito do comportamento dessa função. É inadmissível que num estudo para alunos de ensino médio, no estudo da função quadrática, essa forma não seja destacada como um elemento fundamental para esse estudo.
Bom, então vamos ver uma série de problemas. Em alguns deles eu vou querer a participação de vocês, mas nos 3 primeiros a não ser que alguém queira realmente se candidatar, eu não vou pedir a ninguém para falar. O primeiro problema é o seguinte: na verdade, os 3 primeiros problemas estão de natureza teórica. Primeiro diz o seguinte: se 2 números positivos têm uma soma constante, o seu produto é máximo quando eles são iguais. Quer dizer, se a soma de 2 números positivos constante, o produto é máximo, sempre que eu olho para essa pergunta, eu me lembro de uma vez que eu fui comprar uma mesa e o vendedor me disse que comprasse uma mesa quadrada porque era que ocupava menos espaço na sala. É exatamente o contrário. De todas as mesas retangulares com o mesmo perímetro, a que ocupa maior área é a quadrada. E a razão é simples, né? Porque se x mais y é constante igual a s, então y é igual a s menos x, então o produto que a gente quer maximizar, esse produto é x vezes s menos x, ou seja, igual a menos x2 mais sx. Isso aqui é uma função quadrática cujo coeficiente de x2 é negativo, portanto, assume o valor máximo quando m é igual a s sobre 2. Que é o menos b sobre 2a. Então, esse é o ponto de máximo. Para f de x. F de x aqui é o produto. O produto de máximo significa que é quando x igual a s sobre 2, aí o y também é igual a s sobre 2, quando os dois são iguais. Então, esse é o primeiro problema. Esse é um problema bastante simples, que tem essa interpretação, quer dizer que de todos os retângulos que têm o mesmo perímetro, aquele de área máxima é o quadrado. Vale, mas aí não é uma questão de usar tão simplesmente a função quadrática. Mas é verdade, de todos os polígonos de mesmo perímetro, o de maior área é o regular. E mais geralmente, de todas as curvas fechadas no plano de mesmo comprimento, a que encerra a maior área é como é? De todas as curvas fechadas no plano, todas elas com o mesmo comprimento, aquela que encerra a maior área é circunferência. É só você pegar o seu polígono e ir aumentando o número de lados. Esse fato de que entre todas as curvas fechadas de mesmo comprimento, aquela que tem a maior área é a circunferência, é conhecido como sendo a desigualdade isoperimétrica. Foi o que eu falei para o vendedor na loja que queria me vender. Se você não sabe da igualdade... Como é que você diz uma coisa dessa? Você não sabe a igualdade isoperimétrica? Ele disse, o quê? Pensou que eu estava xingando ele. De vez em quando é bom, né, a gente fazer isso. Bom, então, por exemplo, aí, numa situação como essa, um primo daquele vendedor chega e diz assim, olha, eu tenho material suficiente para construir 20 metros de cerca. E quero fazer um cercado retangular que tenha 26 metros quadrados. Então eu pergunto, quais devem ser
as dimensões desse cercado. Quer dizer, qual que vai ser o comprimento e qual que vai ser a largura do cercado. Qual é a resposta? Eu tenho arame suficiente para fazer 20 metros de cerca e quero com esse material construir um cercado retangular que encerre uma área de 26 metros quadrados. É? Faz um sistema. E aí, Fábio? Você que está com a camisa do Remo. É? Pra quê? Mas esse não foi o programa de introdução, você tem a soma dos dois números e o produto dos dois números. Tem a soma dos dois números seria 10. Peraí. E o produto seria... Tá bom. A soma dos dois números seria 10 e o produto seria? Pergunta, não houve pergunta. Ah, parece que eu vi alguém dizer qualquer coisa aí interessante, com 4 letras só, ou Não dá. 5 letras. Não dá. Não dá. Por que que não dá? Eu acabei de mostrar que não dá. Pois é. Eu tenho que achar a soma do comprimento com a largura é constante, é igual a 10. O valor máximo do produto, se a soma é 10, o valor máximo do produto é 25. Porque o máximo, tá certo? Se eu tenho 20 metros de cerca, significa que esse comprimento aqui mais esse somam 10 metros. Consequentemente, eu tenho uma situação em que a soma de dois números é 10. Se a soma desses dois números é 10, o maior valor possível para o produto é 25. Por quê? Porque o maior valor do produto é quando esses números são iguais. Então, um é 5, o outro é 5. Quer dizer, se eu tenho material, por isso que eu disse que a pessoa que estava querendo, com esse material, construir uma cerca de 26 metros quadrados de área, ele era primo do vendedor que queria me vender a mesa quadrada como sendo aquela que ocupa a menor área possível, quando é exatamente o oposto. Então, é impossível. Essa minha ambição de construir um cercado que tem uma área, envolva uma área de 26 metros quadrados, se eu disponho apenas de 20 metros de cerca, eu tiro o meu cavalo da chuva e eu não vou poder fazer isso. O máximo que eu posso é 25 metros quadrados. Aí eu tomaria, para obter um cercado de 25 metros quadrados, eu tomaria um quadrado com 5 metros. Isso é o máximo. E qual seria o mínimo? Eu tenho um cercado disponho de um material que dá para fazer 20 metros de cerca. Eu quero fazer um cercado que tenha o mínimo possível de área. Qual é o mínimo? Não tem mínimo. Não tem mínimo. Por menor que seja a área que eu encerre, eu posso sempre conseguir uma menor, de modo que esse problema de achar o máximo tem solução, mas a solução está fora do meu alcance, e o problema de achar o mínimo não tem solução, não existe mínimo. Então é bom que a gente vá se habituando com o fato de que há problemas que não têm solução, e há problemas que têm mais de uma solução, tá certo? Bom, agora vamos ver uma situação que, num certo sentido, é dual da situação anterior. Nós vimos aqui o seguinte, que quando a soma de dois números positivos é constante, o produto é máximo quando esses dois números
são iguais. O dual, no sentido matemático desse problema, é o seguinte: se eu tenho dois números positivos, x e y, cujo produto é constante, a soma deles é mínima quando x é igual a y. Quer dizer, quando você tem dois números cujo produto é constante, a soma deles é mínima quando eles são iguais. Nesse caso, se eles são iguais e o produto é igual a c, quanto é que vale cada um deles? Se eles são iguais e o produto deles é c, cada um deles vale raiz de c. Antes de provar isso, vamos ver uma situação em que isso se apresenta. Por exemplo, qual o valor mínimo dessa função quando x é maior do que zero? Aí eu tenho a soma de dois números cujo produto é 1. Eu tenho a soma de dois números cujo produto é 1. Tá? Então, os dois positivos, o produto 1. Então, o menor valor da soma é obtido quando os dois números são iguais. Quando os dois números são iguais, quando é que esses dois números são iguais? X igual a 1 sobre x, x positivo, então x é igual a 1. Então eu posso garantir que quando eu pegar um número positivo e somar com o seu inverso, dá sempre maior do que ou igual a 2. Sempre, porque o menor valor dessa soma se obtém quando x é igual a 1 sobre x, ou seja, quando x é igual a 1. E a gente pode experimentar, pegar exemplo de valores de x, pega, por exemplo, x igual a 1/2. Isso aqui fica 1/2, aqui fica 2, fica 1/3. 1/3 mais 3 está sempre maior do que 2. Tá? O menor valor é quando x igual a 2. Isso é uma consequência desse fato. A soma de dois números cujo produto é constante, ela é mínima quando esses dois números são iguais. E, aliás, essa afirmação, ela tem uma interpretação geométrica bem interessante. Eu posso me adiantar um pouco aqui e dizer o seguinte: quando o produto de dois números é constante, eu posso fazer o gráfico dessa relação x, y igual a constante. Isso tem uma forma de uma figura geométrica conhecida. Qual é? Uma hipérbole. O gráfico da função x, y igual a constante, ou seja, y igual a c sobre x, é uma hipérbole. E o ponto dessa hipérbole que tem a soma das coordenadas menor possível. Por que eu estou desenhando essas linhas assim? Cada uma dessas linhas assim representa uma reta cuja equação é x mais y igual a uma constante s. E o menor, e o s, o que é? S é isso aqui. Talvez seja melhor eu desenhar. A hipérbole está muito mal, tem um trecho quase reto. Esse é esse ponto, esse valor aqui. Então essa soma é mínima quando x é igual a y, quer dizer, é esse ponto que passa pela reta diagonal, pela y igual a x. Interseção. Não, essa não é a soma do x das É, mas acontece que aqui nesse ponto o x é zero.
Certo. Então o S é o Y. Perfeito. Bom, então, mas isso aí é uma observação lateral. De qualquer modo, eu fiz esse tempo todo para ver se vocês têm ideia de como é que se prova isso. Quando a soma de dois números é mínima, ou melhor, quando o produto de dois números é constante, a soma é mínima quando x é igual a y. Vamos ver como é que a gente mostra isso? Mostra isso simplesmente assim. Bom, deu tempo para vocês olharem nas notas, né, que está provado nas notas. Você tem a seguinte expressão, você tem x2 menos sx mais c igual a zero. Isso é uma equação do segundo grau, cuja solução, conforme nós vimos no começo da aula, cujas raízes são dois números cuja soma é S e o produto é C. Então, os valores possíveis de S são os valores de S para os quais essa equação possui raízes reais. Okay? Quando o produto de dois números é constante, a soma desses dois números tem que ser um valor S, tem que possuir um valor S, de tal modo que essa equação aqui tenha raízes reais, ou seja, que o discriminante dessa equação, para que existam esses dois números cuja soma é S, eu posso pegar um S para o qual você pega dois números cujo produto é constante e achar um S para o qual a soma, para o qual essa equação aqui não tem solução. Então, para que essa equação tenha solução, é preciso que o discriminante seja não negativo. O discriminante dessa equação é S2 menos 4C. Então, para que esse discriminante seja não negativo, então significa que o S2 é maior do que ou igual a 4C, ou seja, que o S seja maior do que ou igual a 2 raiz de C. Ok? E o menor valor possível, quer dizer, quando o produto de dois números positivos é C, a soma desses dois números é maior do que ou igual a 2 vezes raiz de C. Quando S for exatamente igual à raiz de C, a soma dos dois números for igual à raiz de C, então significa que as raízes... Oi? 2 raiz de C. Obrigado. Então as raízes são iguais. Que raízes? As raízes dessa equação. Mas as raízes dessa equação são os dois números cuja soma é S. Então as raízes são iguais, significa que o x é igual ao y, que é igual a S sobre 2. Ok? Esse é o valor mínimo da soma, porque é o menor valor para o qual o discriminante dessa equação é não negativo. É o menor valor de S para o qual essa equação tem raízes. Então, se o produto de dois números é constante, a soma é mínima quando esses dois números são iguais. E, consequentemente, uma aplicação disso é essa conclusão que a gente tira. Bom, agora, conforme eu falei para vocês, eu vou dar a oportunidade a vocês trabalharem um pouco. E eu vou propor um problema que está aqui no livro. Não vou precisar... Não vou precisar projetar nada. Problema número 3. Nós vamos resolver agora porque esse problema ele é uma aplicação imediata daquilo que nós acabamos de ver. O problema é o seguinte: cavar
ou quer-se cavar um buraco retangular. Uma firma é contratada para cavar um buraco retangular para servir de depósito no chão. Agora, esse buraco retangular deve ter 1 metro de largura. Quer dizer, ele pode ter uma extensão variável, mas a largura dele tem que ter 1 metro, por algum motivo. E de modo que o volume cavado seja de 300 metros cúbicos. Eu quero fazer um depósito de 300 metros cúbicos, mais 1 metro de largura. Bom, agora, tem o custo disso. Cada metro quadrado de área cavada custa R$10. E cada metro linear de profundidade custa R$30. A alegação da firma é que, bom, dá mais trabalho de aprofundar do que de estender o buraco. Determinar o comprimento e a profundidade do buraco, já que eu sei a largura, de modo que o seu custo seja o menor possível. Determinar o comprimento e a profundidade de modo a minimizar o custo. Bom, isso aí é um problema de otimização, não é? Então, a primeira coisa que se tem a fazer, eu vou dar uma dica, a primeira coisa que se tem a fazer é dar o nome aos bois, né? Se eu quero achar o comprimento e a profundidade, eu chamo o comprimento de X e a profundidade de Y. Ajudou bastante, não? Quase que resolvi o problema com isso. E agora, a segunda coisa é, em termos dos dados, e em função de X e de Y, achar a expressão do custo. Pronto, é isso aí, achar a expressão do custo. Se o comprimento é X e a largura e a profundidade é Y, aliás, seria mais interessante chamar de Z, né? Porque normalmente a gente chama não, deixa Y. Se o comprimento é X e a profundidade é Y, e cada metro quadrado de área cavada custa R$10, e cada metro linear de profundidade custa R$30, qual é o valor de um buraco que tem profundidade Y e comprimento X? Você não precisa da expressão do custo. É? Você não precisa da expressão. Não? Não. Já tem o resultado? Você não pode admitir que você tem um produto constante, né? Você pode trabalhar com o teu volume, né? O X é o comprimento, não é isso? A largura está padronizada em 1. Uhum. Você tem o comprimento e tem a profundidade, certo? O produto do comprimento pela profundidade tem que dar o volume, certo? Então você tem um produto lá constante. Isso. Logo, a soma de X com Y vai ser mínima quando eles forem iguais. Mas eu não quero saber a soma de X com Y. Por que eu quero saber a soma de X com Y? Porque se você tiver essa soma mínima, você certamente vai ter o custo mínimo.
Ah, é? Em geral, quando o x é mínimo e o y é mínimo, isso não significa que essa é a expressão que torna x mais y mínimo, porque você tem... É claro que se o x for o menor possível e o y for o menor possível, o x mais y também é o menor possível. Mas acontece é que eu não quero x mais y, eu quero 3x, bom, eu já estou dizendo 30, eu quero 10x mais 30y. É diferente, entendeu? Pode ser um menor e outro maior. A expressão do custo, então eu acabei de dizer, qual o valor do custo? Como a largura é 1, então o custo, se isso aqui é o comprimento, isso aqui é a profundidade, o que eu quero minimizar não é x mais y. O que eu quero minimizar é 10x mais 30y. E não... Então o custo, qual é o custo? Aqui nós temos uma simplificação devido ao fato de que a largura é 1 metro. 10x mais 30y. 10x mais 30y. É 10x mais 30y. Essa é a soma. Esses são os dois números. E o produto, o volume é xy igual a 300 metros cúbicos. Aí você tem que minimizar essa soma, a soma desses dois números, cujo produto é constante. Qual é a resposta? É quando eles forem iguais. É quando x for igual a 3y. Quando x for igual a 3y. Eu não tinha visto que tinha preço diferente. Tem preço diferente. Cavar, segundo o cara que é dono da firma, cavar dá mais trabalho do que aumentar. Na profundidade dá mais trabalho. E então, qual é a resposta? Y igual a 10, x igual a 30. Então esse é o que dá o custo mínimo. Ok? Bom, então eu vou dar outro problema. Oi? Você escreve, para achar a solução, é o seguinte. A soma 10x mais 30y, sabendo que o produto de x por y é 300, ou seja, que o produto dos dois aqui é 300 também, 10x vezes dá 300, peraí. 300 ao quadrado, né? 300 ao quadrado. Continua constante. Continua constante. Então, o produto aqui tem tempo ainda, né? Vamos ver outro problema. O problema é o seguinte. Um problema bastante simples, mas tem uma coisa interessante, é que quando a gente vai resolver o problema, a gente tem duas opções. A gente pode chamar uma coisa de x ou outra coisa de x. Dependendo da opção que se toma, que se faz, aí você obtém uma equação ou outra equação diferente. O importante é que ambas as equações, são equações completamente diferentes, conduzem à mesma resposta para o problema. Esse problema, que está nas notas, esse problema foi retirado do livro do Euler, a que nós nos referimos ontem. Esse é um livro escrito em 1770 e ele foi ligeiramente adaptado.
Página 5, exemplo 11. Que 2 comerciantes formam uma sociedade com um capital de R$100 mil. Então, nesse problema, a unidade vai ser R$1.000 em vez de R$1. Um deles trabalha 3 dias por semana e o outro trabalha só 2 dias por semana. A semana tem 5 dias, sábado e domingo eles não trabalham. Após algum tempo, eles desfazem a sociedade e cada um recebe R$99 mil. A pergunta é a seguinte: qual foi a contribuição de cada um para a sociedade? Existe uma hipótese implícita aqui, que é o seguinte, que o trabalho de cada um deles tem o mesmo valor. São 2 pessoas, fizeram a sociedade, o trabalho de cada um deles tem o mesmo valor. Não é eu sou o chefe, você é o meu subalterno, então eu ganho mais do que você. Não tem essa. Eles dois ganham iguais. Só que um trabalha 3 dias por semana e o outro trabalha 2. Então, cada dia de trabalho de um tem que valer o mesmo do outro. E também eles entraram com valores diferentes. Então, um dos comerciantes entrou com X. E o outro com 100 menos X, portanto. Então, cada um recebeu R$99 mil. Então, significa o lucro de um deles foi de quanto? Foi de 99 mil menos o X que ele entrou. Ele entrou com X e na saída recebeu 99 mil, o lucro foi 99 mil menos X. O lucro do outro foi quanto? Foi 99 menos o capital que ele investiu, que é 100 menos X, que vai dar X menos 1. Quer dizer, se um entrou com X, o outro com 100 menos X, o lucro de um foi 99 menos X e o lucro do outro foi X menos 1. Não importa se eles trabalharam 1 ano, 1 século, um dia não, mas pelo menos uma semana. Um deles, por cada 3 dias que um trabalhou, o outro trabalhou 2 dias. Então, simplifica enormemente a minha situação se eu imaginar que a sociedade durou 5 dias. Um trabalhou 3 dias, se durou 5 meses, era a mesma coisa. Se durasse 10 meses, eu tinha que multiplicar aquilo por 2. Então, vamos imaginar que a sociedade durou 5 dias, então um trabalhou 3 dias, o outro trabalhou 2. Então, o lucro de cada um por dia. Então, tem 2 comerciantes, o lucro de cada um por dia. Aqui é que tem a escolha. Eu posso escolher se o que trabalhou 3 dias por semana é aquele que entrou com X, ou se o que trabalhou 3 dias por semana foi aquele que entrou com 100 menos X, ou seja, o outro trabalhou 2 dias. E aí, essas 2 escolhas possíveis conduzem a 2 equações completamente diferentes. Então, se a gente propõe esse problema num curso, os alunos chegam com a solução, com a equação diferente. Atenção, não marque que está errado, não, porque aquela equação diferente pode ser também uma equação certa. Então, o lucro do outro foi isso, o lucro de cada um por dia foi o que recebeu 99. O que teve o lucro de 99 menos X, trabalhou 3 dias, digamos, foi esse.
e o outro que teve o lucro de x menos 1, foi o lucro total dele por dia, é x menos 1 dividido por 2. Como assim? Tanto faz, exatamente aí do contrário ou não, que reflete, você vai achar outra equação. Um que, eu não disse ainda o que teve o lucro, o que entrou com capital X, quantos dias por semana ele trabalhou. Eu estou admitindo que o que entrou com o capital X trabalhou 3 dias por semana. E o que entrou com o capital 100 menos X trabalhou 2 dias por semana. Você pode fazer a opção contrária, vai chegar com a equação diferente, mas a resposta, se estiver certa, é a mesma. Bom, então isso aí é o lucro de cada um por dia. Agora, o lucro de cada um por dia por R$ 1.000 investido, então esse aqui teve um lucro 99 menos X por 3 por dia de trabalho. Então, por cada, ele entrou com capital X. Então, por cada dia de trabalho, ele teve esse lucro. Então, por cada unidade de capital investido, o lucro dele foi isso dividido por 3x. 99 menos x dividido por 3x. Isso aí é o lucro dele por cada R$ 1.000. Eu estou usando R$ 1.000 como sendo uma unidade monetária. O lucro do outro foi x menos 1 dividido por 2 e ele investiu 100 menos x. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou igualar esses dois números. Quando eu igualo esses dois números, eu estou dizendo que o valor do trabalho de um dos sócios é igual ao valor do trabalho do outro. Por cada dia de trabalho, por cada tostão que ele investiu, ele ganhou a mesma coisa que o outro. Então a gente tem essa igualdade. Bom, daqui a gente obtém uma equação, é só fazer as contas. A equação é x ao quadrado menos 590. O Euler era meio malvado, hein? Naquele tempo não existia calculadora. X2 menos 595 mais 395 menos 19.800 igual a zero. Então a gente resolve essa equação, enquanto as raízes 45 e menos 440. Se eu tivesse feito a outra opção, eu teria encontrado as raízes 55 e 540, que é uma coisa interessante, seria mais interessante do que essa opção que eu fiz, porque eu teria uma solução em que você tem duas raízes positivas. E a gente está habituado a quando resolve problemas de segundo grau e só serve uma solução, então normalmente a que não serve é uma raiz negativa. Mas aí a gente tem duas raízes positivas, mas uma era 55, a outra 540. Evidentemente, 540 não é admissível porque o capital total era R$100.000. É interessante. Eu queria fazer uma observação que foi a chave para resolver o problema foi estabelecer como é que é feita a partilha aí dos lucros. E, na verdade, essa forma de partilha tem a ver com a aula de ontem, porque o que está embutido aí é que a forma de partilha é proporcional tanto ao capital investido quanto ao número de dias trabalhados. Então, essa é o que está sendo admitido aí na resolução, que esta é a maneira pela qual o capital deva ser dividido. E o que eu estou fazendo aqui, na verdade, é a redução à unidade. Redução à unidade. Agora, é interessante se colocar, que cada um de nós se coloque na posição de um aluno que no ano de 1770 e pouco teve esse problema para resolver. Então ele tinha que resolver uma equação de segundo grau como essa, o que implica que ele teria que extrair uma raiz quadrada.
se vocês não tivessem uma calculadora, como é que vocês fariam para extrair a raiz quadrada? Então vai dar um discriminante gigantesco aí. É? A solução seria tentar fatorar. Ah, eu já fiz isso. Fiz essa conta com a outra equação, não dá para fatorar. Dá um produto de um fator pequeno por um fator gigantesco. Pode calcular somente x do vértice por simetria das raízes. Quer dizer, você está se antecipando a aula de amanhã, em que a gente vai ter que mostrar que o gráfico da equação do segundo grau da função quadrática é uma parábola, e você está sugerindo o seguinte: o vértice é muito fácil de obter. É menos b, a abscissa do vértice é menos b sobre 2a. Isso determina as raízes? Hein? Se fosse assim, era muito fácil. A gente tinha a raiz da equação do segundo grau sem precisar de extrair raiz quadrada. O conhecimento das raízes determina o vértice. O vértice é a média, a abscissa do vértice é a média aritmética das abscissas das raízes. Podia fazer pela soma dos ímpares. A soma dos ímpares. Olha, dá um número. Você já calculou o discriminante daquela Mas aí equação? Dá um número enorme. você poderia transformar esse cálculo de raiz num problema de progressão, de soma dos termos de uma progressão aritmética. Não sei se é a maneira prática de fazer. Você pediu uma sugestão, não pediu a mais fácil. Fica muito complicado. Olha, O que o colega falou do vértice, no caso, pode não ter raiz também. O que o senhor falou, pode não ter raiz. Então o vértice ele não está implicando nas raízes, porque quando o delta quando o discriminante for negativo, a parábola não toca. Ou mesmo que toque, né? Ela pode. Ou mesmo o vértice várias não vai. parábolas com o mesmo vértice, elas podem cortar o eixo em pontos bem diferentes. Ele já percebeu isso. O que acontece é o seguinte, é que quando você conhece as raízes, a média aritmética das raízes é a abscissa do vértice da parábola. Mas conhecendo o vértice da parábola não dá para conhecer as raízes. Eu queria sugerir a vocês, quando tiverem algum tempo disponível, de calcular essa raiz quadrada por um método que os babilônios utilizavam. Fiz isso nessa equação e convergiu rapidamente para a solução. Vocês se lembram qual é o método que os babilônios usavam para calcular a raiz quadrada? Você quer a raiz quadrada de um número? Aí você toma um palpite inicial x0, como se fosse assim próximo. Por exemplo, você quer extrair a raiz quadrada de 6.572, por exemplo. Aí você dá um palpite assim, 6.000, qual que seria um número razoável para ser? 200 dá 4.000. Aí você pegar 200, por exemplo, x0 igual a 200. É? Não, 200 é 40.000, né? 80. O meu palpite foi absurdo, 200. 80. É melhor que seja, para esse método babilônico, a coisa, você ganha uma etapa se você pega um cujo quadrado seja maior do que o número que você quer. Pegando assim menor, você perde um passo. Então, em vez de 80, põe alguma coisa, 81, 82 aqui. Algo, 83, não sei, alguma coisa cujo quadrado seja maior do que aquele número que eu quero. Aí, não é o que você quer, porque o x ao quadrado não dá o número, o x0 ao quadrado não dá a. Então você faz o seguinte, sabe o que os babilônios faziam? Ele tirava a média entre x0 e a sobre x0. Então, se o x0 ao quadrado, quer dizer, se esse número aqui ao quadrado fosse igual a esse,
quando eu dividisse 6.572 por 83, daria exatamente 83. Mas não dá. Então eu tomo a média entre esse quociente e o meu palpite inicial. Isso é um valor aproximado da raiz. Se esse quadrado for a raiz, palmas para mim, eu resolvi o problema. Se não for, eu divido A por ele. A segunda opção, o segundo passo, é divido A por x1 e tomo a média entre esse quociente e x1. Isso eu chamo de x2. E assim por diante. Quer dizer, eu tenho um método de aproximar cada vez mais, de uma maneira extremamente simples, principalmente se eu dispuser de uma calculadora, de obter valores aproximados da raiz. O curioso... Bom, você pode ter uma calculadora que não tenha raiz. O curioso é que esse método era utilizado há 3.000 anos e não é utilizado hoje. Bom, eu acho que a aula termina aqui. Hoje à tarde a gente tem os exercícios.